Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro. O Ibovespa apresentou alta de 2,68%, uma alta muito boa, com um bom fechamento aqui também pelo G60, porque gerou um movimento forte de subida e se manteve lá no topo desse movimento. Então, dentro do que a gente tinha já abordado na última videoanálise, a minha interpretação seria de um movimento para cima, um movimento para baixo e a chance de iniciar um movimento aí de alta, principalmente com a superação da máxima do pregão passado, que foi de 48,762. Então, foi confirmado. Na minha leitura, está dentro de um primeiro dia de um movimento aí de subida, com chance de poder vir mais aí para cima. É um fechamento maior do que tinha sido os outros fechamentos. Aqui o maior tinha sido na faixa dos 49.442, então já conseguiu fechar acima dos 49.500. É uma zona ainda de resistência para o Ibovespa. O ideal é que aconteça o que eu já mencionei, não só superar a casa dos 50 mil pontos, mas gerar sinalizações de alta, principalmente ali pelo G60, acima dos 50 mil pontos, ou acima desses 49.500 aqui, dos três topos. Venha para cima, depois que retornar, não volte muito para baixo dessa região e gere sinalização de alta aqui acima desse patamar ou mais acima. Então isso seria um sinal mais significativo, mas existem pontos favoráveis a essa possível superação de 50 mil pontos, que está dentro ali de um início de um movimento de subida no semanal, um início de um movimento do gráfico diário na minha leitura, uma força apresentada no decorrer desse pregão. O único ponto negativo é que amanhã é sexta-feira 13. Para quem é supersticioso, esse é o ponto negativo. Então vamos dar sequência aqui à análise, agora falando da PETR4. A Petro terminou o dia com boa alta de 5,2%, mas dentro da volatilidade do ativo ficou aí tudo certo, vamos dizer assim. O que ainda não foi tão relevante, mas pelo gap, que o dia abriu lá em cima e ficou aqui ainda subindo aos poucos. O fato principal é que a ação também inicia aqui um movimento de subida, tem desafio importante que não foi superado já no pregão de hoje, que é a região de 9, por volta dos R$ 9,56 e depois R$ 9,80. Acima disso, isso falando de resistência no intraday, depois pelo diário mais a região dos R$ 10 número redondo e depois R$ 10 por volta de 10,25 a 10,30. Seriam os desafios para a Petro. Ainda assim, seria um ativo que eu optaria mais por operações de day trade. Hoje foi muito fraco para isso, porque abriu aqui e não evoluiu. Então, continuaria buscando alguma oportunidade de day trade em fundo ascendente na Petro, num gráfico de 10 ou 15 minutos acima da região de 9,55. E para venda, se esse ativo vier para baixo, aqui jogar num gráfico de 15 minutos, se esse ativo vier para baixo, numa região aqui de 9,35, e proporcionar topo descendente, seria uma alternativa de venda de day trade em busca de uma realização de lucro mais ali para um fechamento desse gap aqui, um suporte em 9,03 pelo gráfico de 15 minutos. Na realidade é uma região de suporte pelo gráfico diário, começa em 9,19 se estendendo até essa região de 9,03. Vale 5, alta de 1,92%, ainda dentro, para mim, mais de indefinição, mas o ponto favorável é permanecer acima desse patamar, 18,10, mas para mim ainda não se encaixa a compra de swing trade nesse ativo. Seria mais também, assim como a Petro, day trade em fundos ascendentes acima da região de R$ 18,75, ou topo descendente no G15 ou no G10 abaixo dos 18,30, melhor ainda se for abaixo do gap. Então isso seria mais interessante em termos de venda para day trade e para compra de day trade acima dos 18,75. No mais, eu não vejo muita alternativa de entrada nesse papel. O cenário gráfico dessa ação de tudo isso aqui é um movimento de subida, sofrendo para devolver toda essa queda. Então, o ponto mais negativo, no meu entender, em termos de fechamento para essa sexta-feira na Vale, seria o retorno do preço para baixo dos 18,10, ou seja, fechar abaixo do gap que ela abriu hoje, respeitar a resistência do gráfico semanal. Então seriam os pontos negativos em termos de leitura do gráfico da Vale. Partindo para outros papéis, IP Marcas, IP3 fechou o pregão bem, com alta de 3,3%. Cheguei a recomendar novamente a compra desse papel. Na superação dos 18 e máximo da primeira hora de pregão, 17,77, entrada em 17,78. Uma operação aí que tem
um risco em torno de... O stop está em 17,45, abaixo da mínima do pregão de hoje, risco de 1,86% na operação. E aí a recomendação foi usar 19% do capital total. O objetivo dessa operação está em 18,77. Então vamos ver se ela consegue aí deslanchar. O lado positivo que eu, na leitura ali do intraday, é que pela primeira vez ela conseguiu fechar acima dos 17,65, que era um ponto de resistência, e conseguir fazer nova máxima. E depois disso, não voltou como das outras vezes, voltava rápido para baixo. Não voltou rápido para baixo em termos de fechamento e se sustentou acima. Esse então é um ponto favorável. Ponto negativo que seria para o próximo pregão se volta a fechar no G60 abaixo desses 17,65, principalmente abaixo dos 17,60, aumentando bastante a chance de poder acionar um stop dessa nossa compra. Outros ativos que ainda podem trazer alternativas de entrada aí para os próximos pregões. YouTube 4, dentro de uma leitura que eu mencionei em cima do Ibovespa, a YouTube 4 fazendo algo semelhante, ela conseguiu superar a máxima do pregão de ontem, gerou aqui um bom movimento no G60, deu uma pequena corrigida, dependendo do que ela fizer no início do próximo pregão, abriria chance de buscar essa entrada através de um pivô de alta aqui ou numa figura de impulsão no gráfico aqui de 60 minutos desse ativo, enfim, superação da máxima do pregão de hoje, tentando pegar um próximo movimento de subida na ação, sabendo que ele vai ter resistência pela frente em R$ 35,00 e mais acima em R$ 35,69. BRFS 3 ativo, lembrando que a YouTube 4 ainda não está em tendência de alta, só se romper os R$ 35,00 que ela entra em tendência de alta no curto prazo. Na BRFS 3, ativo indefinido no curto prazo, no gráfico diário, gerou um rompimento aqui para cima, já deu uma tentativa de ficar aqui acima, voltou forte para baixo. Hoje permaneceu abaixo de um patamar importante, mas o fato é que se essa ação conseguir gerar alguma sinalização um pouco mais relevante para cima da máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de buscar alguma entrada com a expectativa de que fez esse movimento, fez esse aqui de baixo e abre a chance de gerar aqui um pivô de alta no gráfico diário, que seria através do rompimento de 65,47. Assim como eu comentei na YouTube 4, não vejo ainda aqui de maneira clara uma tendência de alta de curto prazo. Está tentando confirmar isso através de uma saída de uma congestão. TOTS 3 pelo gráfico diário, o ideal é que ela não ganhe muita aceleração aqui para baixo. Mais interessante até que se essa entrada fosse executada gerada só lá na próxima semana, depois na quarta-feira de cinza, que o pregão abre a partir das 13, ou na quarta ou na quinta-feira. Enfim, buscando aqui uma compra de fundo ascendente. O ativo ganhou força aqui para cima, estabeleceu aqui uma tendência de alta, está em cima do nível de suporte, voltou para baixo até desse nível. Então o ideal é que essa ação não desacelere esse movimento aqui para baixo, tenha mais um pregão aqui para depois buscar uma compra no decorrer da próxima semana, seria o mais interessante. A CROT 3 aí já partiria um pouco mais para gráfico intraday, porque a tendência do gráfico diário e do gráfico semanal é de baixa. E dentro desse cenário a ação hoje conseguiu gerar uma alta forte de 14,48%, mas essa alta forte não me levaria a compra pelo gráfico diário para passar alguns dias posicionado em CROT 3. Não bate pelo menos com o meu método. E aí o que eu optaria é, dentro da força apresentada no pregão de hoje, que ela quebrou a sequência de topos de descendência ali no G60, se essa ação abre aqui caindo de alguma forma, ficaria atento aí no próximo pregão, ficaria atento para uma possível reversão dessa queda, tentando pegar o quê? O início de um novo movimento de alta no G60, e aí tentando pegar mais uma operação de day trade, ou dependendo do encaminhar da operação, podendo ficar de um dia para o outro a duração dessa operação. E aí para baixo foi ruim aqui o dia para a Nato 3, enquanto o Ibov subiu bem, a Natura caiu 6,9%. Já vinha caindo, ficou esticada, é fato, no gráfico diário, com chance de gerar algum tipo de repique, mas eu prefiro não entrar nesses repiques, essas correções contra a tendência. A não ser que esteja bem claro para mim, muito mais provável na minha leitura de ter esse repique, está muito claro que perdeu força na queda e a chance de reverter. Então não é o caso aqui, então por enquanto o ativo está mal, pega o gráfico mensal, está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa pelo gráfico semanal, está em tendência de baixa pelo gráfico diário, então é um ativo muito mais alinhado para ser, mesmo em vez de buscar arriscar na compra, optar mais por planejar venda após algum movimento contrário a essa queda aqui, ou movimento para cima ou movimento lateral do preço.
E por último, a Uzi Minas também teve um dia ruim, queda de 7,58%, engolfo de baixa, a tendência de médio prazo e pelo gráfico semanal e também longo prazo pelo gráfico mensal continua apontando para baixo, e aí esse é o fato que acontece quando se opera muito contra a tendência, você está arriscando ter dias muito fortes para baixo a favor da tendência de prazo maior. Então é um ativo também que, se você optar por qualquer tipo de entrada, seria mais para gráfico intraday. E se essa ação começar a patinar em cima desse suporte que ela está chegando aqui na casa dos 3,60, ideal mais para a próxima semana, mais 1 ou 2 pregões, aí abriria chance novamente de buscar compra mais para pegar um movimento que possa vir a ser forte ainda, olhando ali uma chance de repique pelo gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.